Efésios, capítulo 1, versículos do 15 até o 23. Ação de graças e oração de Paulo. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele o chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, ou do seu forte poder. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à direita das regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e acima de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo, ou daquele que cumpre tudo em todos. Novamente os versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo, que cumpre tudo em todos. Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti mais uma vez, que fale ao nosso coração, trate no nosso caráter, transforme a nossa vida das maneiras que só o Espírito Santo pode fazer, convencendo cada um de nós aqui do pecado, da justiça, do juízo, da dependência total do Senhor, e trazendo a nós a consciência de um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Fala assim aos nossos corações, impede qualquer distração, impede qualquer coisa que possa desviar a nossa atenção da palavra do Senhor, porque nós temos certeza que essa palavra do Senhor de hoje é para nós, é para mim, é para os meus irmãos. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, escrita no século I, direcionada para essa igreja que estava na grande cidade de Éfeso, cidade que já havia sido fortemente afetada pela presença do Evangelho, ao ponto de que o comércio local estava sendo prejudicado, porque o comércio local vendia o que não presta, e pessoas alcançadas pelo Evangelho paravam de comprar o que não presta. Imagens de outros deuses eram comercializadas na cidade. Os cidadãos daquela cidade compravam aos montes, e isso de repente é impactado, porque o Evangelho chegou naquele lugar, e onde o Evangelho chega, a cidade é impactada. O comércio começou a sofrer, a igreja estava causando desconforto naquela cidade. E Paulo escreve essa carta
enquanto estava passando pelo seu primeiro período de prisão em Roma. Teve dois momentos. Um primeiro momento, onde ele foi preso numa espécie de prisão domiciliar. Uma cadeia temporária, uma casinha alugada pelo governo, onde ali ficavam os prisioneiros que aguardavam o julgamento. Não era a prisão definitiva ainda, mas ficava lá dentro, acorrentado, algemado, com guarda do lado de fora. Ele só não podia sair dali. Era uma espécie de prisão domiciliar. Podia receber visitas, inclusive, e recebeu algumas. E podia escrever. E ele aproveita esse 1 ano e meio, 2 da sua primeira prisão, para escrever cartas às igrejas. Efésios, Filipenses, Colossenses, a carta a Filemão, todas escritas nesse período por Paulo. Estava sob custódia militar, né? Se fosse hoje, com aquela tornozeleira eletrônica, dentro de casa, sem poder sair de um determinado raio, com alguns limites. Porque estava aguardando o julgamento, era cidadão romano, tinha direito a aguardar nessa condição que não era boa, mas não era a pior, numa cadeia pública, numa custódia pública. Enquanto estava ali, ele escreve essa carta aos irmãos em Éfeso, com propósitos muito claros. Estou escrevendo para os crentes, para os santos, para os fiéis, versículo 1 da carta, pode ver aí. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis, ou aos santos e crentes, que estão em Éfeso. Ele não escreve para uma instituição, porque as igrejas não eram institucionalizadas nessa época. Era um grupo, uma comunidade, numa cidade, que se reuniam nos lares, e Paulo escreve para esse povo, para os santos, para os fiéis que estão nesse lugar. E os temas da carta são lindos: salvação pela graça, amor a Deus e amor ao próximo, moralidade individual, moralidade social, moralidade cristã, moralidade familiar, conjugal. Escreve sobre casamento, sobre criação de filhos. Escreve sobre as relações de um povo salvo com o seu Deus Salvador. Tudo isso na carta de Éfeso, a carta aos Efésios. E nesse trecho, em específico, ele aborda nessas questões de oração, de graça a Deus, ele aborda a fé desse povo e a oração uns pelos outros, pedindo a Deus: que fé bonita que vocês têm, que lindo o amor uns pelos outros que vocês têm. Estou aqui orando a Deus para que Deus acrescente ainda mais, para que vocês cresçam, se desenvolvam, amadureçam ainda mais. E nesse trechinho que nós lemos e que nós vamos meditar de maneira um pouco mais profunda nesse domingo, ele traz alertas contra o que hoje nós chamamos de desigrejados. E aí você pode pensar, mas que sentido faz o Wilson nos trazer uma palavra de desigrejados se nós estamos aqui, né? Essa palavra tinha que ser para os outros, mas ele acabou de falar para a gente não mandar para os outros. Ele acabou de falar para a gente não lembrar dos outros. Então, que sentido faz eu, que estou aqui, que talvez não seja um desigrejado, ouvir uma palavra sobre isso? Porque todo desigrejado, um dia já foi um igrejado, né? Um dia já esteve nesses bancos. E foi se permitindo dar brechas para que um dia se tornasse um desigrejado. Então, essa palavra é uma palavra de alerta que Paulo escreve para a igreja, para aquelas igrejas, para aquela igreja em Éfeso, e que faz todo sentido para nós que estamos aqui, para que nós nunca venhamos a ser um dia os desigrejados, aqueles que por N razões cederam à tentação de não estar mais no corpo, com muitos fundamentos, decepções com os homens, com pessoas, com os próprios irmãos muitas vezes, expectativas desalinhadas com a realidade bíblica que não foram alcançadas, falsas doutrinas ensinadas lá fora, brechas para a própria carne. Tudo isso pode levar a mim e a você a ser um desigrejado um dia. Mas se nós nos apegarmos firmemente à palavra
em especial aos ensinos de Paulo nesse trechinho que nós leremos juntos, dificilmente isso vai nos acometer, porque estaremos seguindo os bons conselhos da palavra, que nunca nos aconselham a estar fora da comunhão, nunca nos permitem estar longe uns dos outros, pelo contrário. Lugar de brasa é no braseiro, né? Você pode pegar aquela brasa mais quente da sua churrasqueira, mais vermelha, você pega ali com o instrumento e tira dali, em segundos, ela estará fria, como uma pedra, porque o lugar dela é junto com as outras. Lugar de brasa é no braseiro, é ali que você vai conseguir permanecer aquecido, permanecer vivo, permanecer produzindo para o Senhor, porque lá fora você não tem valor algum, lá fora não tem como você ser usado, a brasa fora do braseiro, apagada, não tem como ser usada. Talvez o primeiro alerta, e mais importante, que essa carta nos traga, que esse trechinho nos traz, é de que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Isso não é relativo, isso não depende de interpretações, isso não varia da linha teológica que você segue ou não segue, que você concorda ou não concorda. A afirmação bíblica é taxativa. A igreja é o corpo de Cristo. Pode ver no seu versículo 22 e 23, que foi o que nós lemos 2 vezes. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Igreja é o corpo de Cristo. Isso não é relativo. Isso não tem pontos de vista divergentes da verdade da palavra. Não tem. E você vai encontrar isso em outros textos bíblicos. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Paulo vai dizer: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus fez o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. É a mensagem da igreja para o mundo. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Embaixadores. A igreja, como corpo de Cristo, é aquela que representa Cristo nessa terra. A igreja, o corpo de Cristo, é aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, aquilo com quem qualquer pessoa pode se comunicar. Mas espera aí, não é qualquer pessoa que pode se comunicar com Deus por meio do Espírito Santo? Sim, mas e os que estão mortos em delitos e pecados? Como? É por meio da igreja, é por meio dos filhos de Deus, que estão lá fora, anunciando a salvação, trazendo a boa notícia de que você está morto, mas pode se tornar, Deus pode te trazer a vida agora, Jesus está presente. Então é assim que Deus, na sua soberana vontade, quis estabelecer o seu relacionamento com o restante do mundo, por meio da igreja, por meio do seu corpo. Não tem outro meio. Ah, mas eu conheço entidades para-eclesiásticas. Sim, como a própria palavra diz, para-eclesiásticas, paralelas à igreja. Elas existem para servir a igreja. E eu não estou falando diretamente da igreja local. Estou falando da igreja invisível, a igreja que é composta por todos os crentes, em todos os lugares. Mas como você se relaciona com essa igreja invisível? Por meio de uma igreja local. Por meio de uma comunidade de fé. Por meio de um rebanho onde você é uma ovelha junto com outras ovelhas, pastoreadas pelo Supremo Pastor Jesus, que usa instrumentos, pessoas, liderança, para cuidar da sua vida, porque você é uma ovelha, e uma ovelha preciosa, mas você precisa estar nesse rebanho, que Deus na sua soberania, quis chamar de corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Inegociável. Não tem ponto de vista diferente. 1 Coríntios 12, 27 diz, Paulo falando para os irmãos, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro deste corpo. Membro de um corpo. Que corpo? Igreja. Esse é o corpo.
o corpo invisível de Jesus, que se torna visível por meio da igreja. Efésios 3, o propósito ou a intenção da graça, que é o evangelho aos gentios, era que agora, por meio da igreja, Efésios 3, 10 e 11, a graça do evangelho era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida aos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o plano eterno que Ele fez em Cristo Jesus. Não cabe a nós julgar, discordar, cabe a nós compreender. A igreja é o corpo. Foi o instrumento que Ele escolheu para revelar-se ao mundo, e nós somos membros desse corpo. Ponto. Claro, como eu disse, claro que todos esses textos estão falando da igreja invisível. E nós fazemos parte de uma igreja visível. Mas é impossível você fazer parte da primeira sem fazer parte da segunda. Impossível. E a gente vai entender isso mais um pouquinho para frente. Ah, não, eu sou parte da igreja invisível, mas não sou membro de nenhuma igreja visível. Você não entendeu a palavra. Porque Paulo nos diz, a palavra nos diz, que nós somos membros de um corpo. E se eu cortar a minha mão aqui, ela não terá vida desconectada desse corpo. Não terá. Nenhum membro tem vida fora do corpo. É no corpo que se tem vida. É no corpo de Cristo que é a igreja. O segundo item é que esse corpo tem um cabeça, né? Como nós lemos também no versículo 22 e 23, e como temos em outros textos. E quando a gente fala que Cristo é o cabeça, ou a cabeça do corpo, que é a igreja, você precisa ver cabeça não só como este órgão, né? A caixa craniana, o cérebro, mas precisa ver o cabeça ou a cabeça como a mente, o tomador de decisões, o raciocínio, a inteligência, certo? É dessa mente, é dessa cabeça que a palavra está falando. A igreja é o corpo, e quem toma decisões não é a igreja, é o cabeça, é Cristo. Quem direciona cada membro para o seu devido lugar, não é a igreja, é o cabeça, que é Cristo, que é cabeça, que é mente, que é raciocínio, que é inteligência, que é tudo que nós, impulsos, né? Minha mão se mexe por um impulso nervoso que vem da minha cabeça. Cristo é o cabeça. Cada membro se mexe de acordo com as direções do cabeça. Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Volto a dar o exemplo, né? Se a minha mão estivesse desconectada do meu corpo, a minha cabeça não seria mais a cabeça da minha mão, porque ela está fora do corpo. Estar fora do corpo é estar desconectado da cabeça. É estar fora do cabeça, que é Cristo. Por isso que é impossível dizer que é da igreja invisível, se não está na igreja visível. Porque você não estará experimentando do corpo, você não estará tendo relação com o corpo que é conectado intimamente à cabeça. Intimamente. Você estará sendo guiado pela sua cabeça, e não pelo cabeça, que é Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. E onde é que está você? Onde está você? Se não conectado no corpo. E isso é afirmado no texto que nós lemos, isso é afirmado em Colossenses 1, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça, claramente afirmado ali. Mais para frente, em Efésios 4, quando fala da unidade do corpo de Cristo, Paulo diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida que cada membro, cada parte, faz a sua função. Se você é corpo de Cristo, você está sendo um membro no corpo, ligado ao cabeça, unido aos demais membros, unido, um corpo só. Senão você não está conectado ao cabeça, senão você não está em Cristo. A terceira parte,
E antes ainda da terceira parte, nós precisamos entender bem esse negócio de ser o cabeça, porque isso significa não ir pela nossa cabeça, não é? Se Cristo é o cabeça do corpo e eu sou o corpo de Cristo, eu não ando mais pela minha cabeça. Não importa o que eu acho, não importa o que eu sinto, não importa o que eu creio. Se eu creio A e o cabeça me diz B, é o B que vale. É a minha cabeça que tem que se converter nesse negócio. É a minha mentalidade, é o meu entendimento que está errado. E não o cabeça. Se eu discordo de alguma coisa da palavra de Deus, o errado sou eu. Eu sou o errado, né? Sou eu que tenho que consertar isso. Alguns meses atrás nós tivemos um momento de estudo na reunião da liderança, onde o assunto era bem crítico. Era sobre o dever que nós temos em Deus de abordar o nosso irmão quando ele está em pecado. Nós temos esse dever, isso não é terceirizável, né? Somos nós. E conforme a gente conversava aqui, era impressionante como as nossas opiniões não batiam com o que Jesus orientava. Não, mas em tal situação, eu não me senti confortável de falar que o problema é seu. O que o cabeça mandou você dizer? Se você pegou o seu irmão em pecado, vá até ele. É o que Jesus orientou. E várias vezes eu falava para os irmãos, concordo com você, meu irmão, mas Jesus não. E aí você e eu temos que nos converter. Porque a minha opinião e a sua são secundárias, são inferiores à opinião do cabeça. Ele é o cabeça. E se ele mandou eu ir para lá, é para lá que nós temos que ir. Se ele me mandou não ir, é aqui que eu tenho que ficar. Não importa se eu senti o arrepio no braço, se eu estou emocionado ou não, se eu concordo ou não, obediência é o cabeça que manda. É o cabeça. Cristo é o cabeça? É, então obedeça. Então faça o que o cabeça está mandando. Não é pela nossa cabeça. E essas duas cartas, de Efésios e de Coríntios, falam muito sobre isso. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu suplico a vocês que vocês concordem uns com os outros. No que falam, no que fazem, que não haja divisão entre vocês. Que vocês estejam unidos em uma só cabeça, em um só pensamento, em uma só opinião, em um só parecer. Como isso é possível? Eu sou muito diferente de vocês. Só é possível tendo o cabeça, tendo a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. A sua mente nunca vai combinar com a minha. Mas se nós dois nos esforçarmos para termos a mente de Cristo, teremos uma mente só. Mas isso só é possível estando no cabeça, estando no corpo. Fora do corpo, você vai seguir a sua mente, eu vou seguir a minha. Porque nós não estaremos conectados intimamente ao cabeça, que é Cristo. Agora sim, o terceiro item. Todo crente, todo remido, foi inserido, enxertado nesse corpo. Ele deixou de ser individual. Ele deixou de ser egoísta. Ele agora faz parte de um corpo maior. Ele faz parte agora de um organismo coletivo, onde os interesses pessoais não são primários. Não são primários. Primeiro, o corpo. Primeiro, o bem do corpo. Primeiro, a vontade do cabeça. Depois eu vejo como se encaixam os meus caprichos. Se eles não forem pecado. Se eles não desagradarem a Deus. Esse texto eu gostaria de ler com vocês. 1 Coríntios, um pouquinho mais para trás, capítulo 1, versos 12 e 13. Primeira Coríntios 1, versos 12 e 13. Ora, como o corpo é somente um, e aí você pode rabiscar isso na sua Bíblia, tá? Pode grifar, o corpo é somente um, mas tem muitos membros. Todos os membros do corpo, é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, tá?
1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Assim como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, gregos, escravos e livres. A todos nós foi dado de beber um só Espírito. Versículo 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Se somos batizados pelo mesmo Espírito Santo de Deus, se somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos inseridos num único corpo. No corpo. E ter essa consciência de corpo é fundamental para a saúde da sua fé, para o seu crescimento espiritual. Porque se não for isso, a sua fé vai definhando, vai sendo minada aos poucos. O pé não vai para onde quer, né? O pé vai para onde a cabeça determina. E ele vai junto de todo o corpo. Todo o corpo está indo junto. Não tem autonomia, né? É um negócio que, se nós não entendermos bem, viveremos uma vida egoísta. E como Débora pregou aqui tempos atrás, ególatra. Onde a satisfação do meu ego tem um lugar tão grande no meu coração, que eu viro um Deus para mim mesmo. Todos os meus esforços são para saciar as minhas vontades. Aquilo que eu sonho. Aquilo que eu espero para mim. Aquilo que eu entendo como melhor para mim. E não é. Isso é doença. Isso é falta de consciência do corpo. Eu não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E eu estou falando isso há uns 2 meses já. Até eu estou me achando chato com esse texto. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu faço parte de um corpo, é Ele que determina para onde eu vou. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Consciência de corpo vai te ajudar a não cair nas ciladas do egoísmo, a não cair nas ciladas da vaidade, a não cair nas ciladas da egolatria, de uma adoração aos seus próprios desejos. Só uma boa consciência de corpo vai te ajudar nisso. 4º item. Esse corpo tem uma missão. Nós aprendemos em Efésios capítulo 2 que somos salvos pela graça e não por obras para que ninguém se glorie. Fomos salvos para que o mérito fosse totalmente de Deus. E depois de salvos, somos preparados para as boas obras. Deus não nos salva por causa de boas obras, mas sim para fazermos boas obras. Deus tem trabalho para o seu corpo. Não é um corpo inerte. Não é um corpo que pode ficar descansando todos os dias, esperando, né, a vinda do Senhor Jesus, a remissão final. Deus constituiu esse corpo para trabalho, para obra. Se você é salvo em Cristo, você foi enxertado nesse corpo, inserido nesse corpo. Se você foi inserido nesse corpo, você tem um cabeça. Esse cabeça é Jesus. E se Jesus é o seu cabeça, Deus tem trabalho para o seu corpo. Deus te salvou para boas obras. Simples assim. Deus te chamou para trabalhar, para se desgastar, para cansar por Ele, para meter a mão no arado e não olhar para trás. Para trabalhar de verdade para o Senhor. Evangelização é obra do corpo, é obra da igreja, é obra de cada um de nós como membro. Fazer discípulos de todas as nações é obra nossa. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é obra nossa. Ensinando-os a guardar tudo que Cristo nos ensinou. Obra que quem faz é o corpo. Jesus constituiu a igreja para isso, comissionou a igreja para isso. Se você é corpo, você é comissionado. Você precisa cumprir o seu trabalho.
Cada parte realiza a sua função, né? Se você não faz, vai ficar mais pesado para alguém, né? Alguém vai ter que trabalhar dobrado. Ser sal da terra, ser luz do mundo, brilhar como estrelas, ser um, para que o mundo creia. Jesus orou por isso no Getsêmani. Oro para que aqueles que crerão sejam um, como eu sou um contigo, como eu sou um com eles, que eles sejam um, uns com os outros, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Olha isso, fazer parte do corpo é pré-requisito para que o mundo conheça Jesus. O corpo é o instrumento que Deus escolheu para revelar a sua grandiosidade, a sua salvação. O corpo de Cristo foi moído na cruz, foi ressurreto, e nós hoje somos o corpo de Cristo, para revelar o amor de Deus para a humanidade. Seguindo em verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Todo o corpo, unido, ajustado pelo auxílio das juntas, cresce e edifica. Cada um faz a sua função. Foi para a igreja que Deus deu essa honra de ser a sua mão, a sua voz, o seu agente nesse mundo. Que você e eu nunca esqueçamos disso, quando formos tentados pelo desejo de não estar aqui, de não se submeter, de não fazer parte. Foi para a igreja que Deus deu essa honra. Sejam o meu povo, sejam sal da terra, sejam luz do mundo, preguem, evangelizem, discipulem, batizem. Igreja, os membros da igreja. Essa vida no corpo é tão... Eu fico lembrando dessa oração de Jesus. Percebam a importância, né, da vida no corpo, da unidade. Jesus chorando, profunda agonia, momentos antes da sua crucificação, da maior humilhação, do maior sofrimento, da maior tristeza. Ele ora para que você e eu sejamos um só corpo. Sejamos a igreja que Ele constituiu. A minha oração é essa, João 17. A minha oração não é apenas por eles, falando dos 12, mas também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles, Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, corpo, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Quinto e último item. É absolutamente impossível vida real fora do corpo. E eu vou repetir. É absolutamente impossível vida fora do corpo. E eu já vou explicar por quê. Na teologia existe uma discussão sobre a composição do ser humano, onde eles discutem a dicotomia, ser humano formado por duas partes, ou a tricotomia, formado por três partes. Dicotomia, corpo e alma, ou corpo e espírito, uma parte material e uma parte imaterial. A tricotomia tenta dividir, alma é uma coisa, espírito é outra, por muita influência de crenças gregas e romanas, mas a grande maioria da teologia entende que somos compostos de duas partes, a parte material, o corpo, e a parte imaterial, que ora é chamado de alma, na palavra de Deus, ora é chamado de espírito, mas é a mesma coisa, é a parte imaterial. E eu estou com a dicotomia, duas partes, mas eles têm um consenso, existe um corpo. Isso não está em discussão. A parte material é uma só, existe e é chamada de corpo. Então toda discussão teológica não discute a existência de um corpo. E também não discute que esse corpo só tem vida se tiver a parte imaterial. Lembram quando Deus criou Adão? Com o barro, formou ali um boneco, mas aquele boneco não tinha vida. Deus soprou nele
o fôlego de vida, o espírito. E aí sim, aquele boneco de barro passou a ser um ser vivente. Então o corpo só tem vida se tiver ligado na parte imaterial. Eu pergunto de novo, quem é o cabeça? É Cristo. Esse corpo só vai ter vida se ele estiver ligado, a parte material, a parte tangível, conectada, enraizada, intimamente relacionada com a parte imaterial. Só assim tem vida. Senão, não tem vida. E o contrário é a mesma coisa, tá? O imaterial só tem vida se estiver no corpo. É ali que está a vida. Certo? As duas partes juntas têm vida. O material com o imaterial. Nisso não há discussão. Se eu volto a dizer, né? Eu falei do exemplo da minha mão cortada ali. Aí você vai lembrar, mas lá no livro de Daniel apareceu uma mão, um fantasma, né? É exceção, tá bom? A mãozinha da família Adams lá, que apareceu escrevendo na parede. Então, aquele caso é excepcional, tá bom? Mas, via de regra, corpo, membro fora do corpo não tem vida. Membro fora do corpo não tem vida. Impossível. Impossível. É impossível ter relação com Deus se eu não tenho relação com o seu corpo. Impossível. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e conversei exatamente esse exemplo, né? Imaginem um casal, tá? Marido e mulher, certo? Eles se amam, são muito apaixonados um pelo outro, trocam mensagem o dia inteiro, conversam, manda vídeo, e faz chamada de vídeo, manda texto, manda coraçãozinho, figurinha, emoji, tudo que faz, tudo lindo, declaração de amor o dia inteiro. Imagina o love, né? Como é que esse casal chega em casa à noite, né? Como é que eles estão na expectativa para aquele momento de intimidade? Ah, o maridão tá animadaço. Mas aí quando ele vai deitar, ela fala, não encosta em mim. Amo você, mas seu corpo eu não quero. Amo você, mas eu não quero ter contato com o seu corpo. Vocês conseguem imaginar a racionalidade nisso? Não! A igreja é o corpo de Cristo. Eu amo Cristo, mas não amo a igreja. Você não ama Cristo. Você ama alguma coisa que você criou na sua mente e chamou de Cristo. É um Deus criado à sua imagem e semelhança, e não você criado à imagem e semelhança dele. Porque esse Deus é um Deus de intimidade, de relacionamento, onde o material tem íntima relação com o imaterial. Se você é um ser espiritual, você precisa estar no corpo. Você precisa ter intimidade com o corpo, relação com o corpo, senão é conversa fiada. É amor de WhatsApp. Não tem intimidade. E quando não se tem intimidade, se perde muito. Não é mais um só. Não são uma só carne. Deus e você não são um se você não está na igreja, se você não está no corpo. E eu falo isso categoricamente para vocês que estão aqui e para qualquer um que me pergunte lá fora. Porque é mais comum que vocês e eu sejamos abordados por isso lá fora, né? Muito mais comum. Não existe vida fora do corpo, não existe intimidade com Deus fora do corpo. Não existe. Isso é conversa, isso é cilada do diabo, para ir cada vez mais se afastando, se afastando, se afastando, até chegar ao cúmulo que é a apostasia, abandonar a fé. Sem corpo, não se é pleno. Vejam de novo comigo o último versículo do texto que nós lemos. Efésios, né? Leia aí o Efésios de novo. Efésios 1, versículo 23. O último versículo que nós lemos do texto de Efésios. Ele designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Quando eu digo para vocês que é impossível ter vida fora do corpo, é porque a palavra de Deus está nos dizendo que é na igreja que se tem a plenitude de Cristo. Não é fora dela. É impossível fora dela. Então, por mais que alguém
possa dizer para você: eu não estou numa comunidade, não estou sendo pastoreado, não estou frequentando, não estou sendo discipulado, mas eu estou ótimo, é mentira. Ela está profundamente enganada, intimamente enganada, intimamente, porque é no corpo que se tem a plenitude daquele que enche todas as coisas. É no corpo, impossível fora dele, impossível. A relação entre Cristo e os governantes, entre Cristo e os principados e potestades, é muito clara na palavra de Deus. Foi-lhe dada toda a autoridade, ele está acima, ele está numa posição muito mais alta que qualquer governo, qualquer autoridade, qualquer principado, qualquer potestade. Mas o relacionamento de Cristo com a igreja é diferente, é no corpo. É no corpo que esse relacionamento acontece. É uma relação orgânica, uma conexão íntima, tão próxima quanto a cabeça e um corpo, a ponto de não existir se não estiverem devidamente conectados. Você é igreja, meu irmão? Então esteja na igreja. Se você é membro do corpo de Cristo, esteja no corpo de Cristo. Cuidado, muito cuidado, porque as ciladas são cada vez maiores. Cada vez maiores. Já existe igreja online. E eu sei que você sabe que existe, né? Já existe igreja online, e eu estou dizendo de igreja que não tem reunião, que não tem corpo próximo. É uma e-family, eletrônico, é uma família eletrônica. Você está aqui, alguém está lá do outro lado do mundo, e acreditam de verdade que são uma igreja. Mas pelo que nós vemos pela palavra de Deus, existem coisas que só o presencial, sabe? Só o corpo a corpo são verdade de Deus para nós. Não dá para fazer batismo online. Não dá. Não importa se é aspersão, imersão, alguém tem que impor as mãos sobre você, pelo que diz a palavra de Deus. Um membro do corpo tem que batizar outro membro do corpo para que ele seja corpo um com o outro. Não dá. Não tem como. Não dá para confessar pecado para uma inteligência artificial. Não faça isso. Não ceda a essa tentação, porque ele vai dizer exatamente o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Cuidado, né? Assim como aquele casal que era fervoroso no WhatsApp, se não tiver intimidade com o corpo, não é um casamento. O noivo vem e você não será a noiva. Bruno ministrou sobre as noivas com as candeias acesas, preparadas. Você é ou não é a noiva? Se você é a noiva, você está no corpo. Precisa estar no corpo. Precisa estar no corpo. Precisa ser o corpo de Cristo. E não ceder às muitas e muitas ciladas e armadilhas que o mundo, que Satanás tem implementado no nosso meio. Para concluir, se você ler, nós lemos os versículos de 15 ao 23. Mas se você pegar e ler do 23 até o 15, você vai encontrar o caminho da apostasia. Você vai lendo, do último para o primeiro, vai percebendo elementos que são indispensáveis para a igreja, e vai percebendo que aqueles que estão apostatando da fé vão deixando isso. E aí eu gostaria muito que você visse isso com bastante atenção, porque, como eu disse, essa palavra não é para quem não está aqui, essa palavra é para nós. Nós somos tentados a concordar com algumas coisas que a gente ouve lá fora. Nós somos tentados a ceder a esse argumento diabólico de que é possível ser crente fora da igreja. Ah, mas e o missionário transcultural que está lá naquela região de perseguição? Tá bom. Eu sei que existem exceções. Mas aí nessa hora eu vou lembrar do Cortella e vou dar o mesmo exemplo para vocês. Cortella disse que uma vez o filho dele chegou e falou: pai, não vou mais fazer faculdade. Como assim, filho? Por quê? Pai, Bill Gates não terminou a faculdade, deixou a faculdade e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Steve Jobs abandonou a faculdade e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Mark Zuckerberg abandonou a faculdade
e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Cortella chamou o filho dele de canto e falou: vem cá, filho, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que faculdade que eles deixaram? Não. Harvard! A melhor do mundo! Então você entra em Harvard, faz alguma coisa extraordinária para o mundo, e aí você pode largar. Aí você fica à vontade, mas primeiro entra lá, faz alguma coisa extraordinária para a humanidade, e aí você pode sair. Fica tranquilo. Então, se você quiser cair nesse argumento, né? Ah, mas e o missionário que está lá na Coreia do Norte? Quando você for para lá, você me fala. Vai para lá primeiro. Deus mandou você sair da igreja? Então vá para lá, vai para o Afeganistão. Pregar a palavra de Deus, lá não tem igreja, você não vai precisar frequentar uma igreja. Tranquilo. Se é isso que te incomoda, vai na paz. A gente faz uma vaquinha pela sua passagem de ida. Só ida. Dificilmente vai ter a volta. Mas temos que tomar cuidado, né? Porque argumentos não faltam. E aí as ciladas, vejam comigo esses versículos na ordem inversa, e a gente vai vendo os alertas que a palavra de Deus tem para nós. No versículo 23, Paulo fala de plenitude. Aqueles que estão escolhendo caminhar fora do corpo, nunca serão plenos. Nunca. Nunca estarão plenos, porque a plenitude se encontra no corpo. E é aí que começa, são degraus, né? Ladeira abaixo. Então, primeiro, se abre mão da plenitude. O que eu tenho tá bom, eu já leio em casa. Eu faço minha devocional. Eu tenho até aplicativo. Ele vai abrindo mão da plenitude. Vai abrindo mão das coisas importantes e espirituais. No 22, Paulo diz que Deus está acima de tudo. E para quem está fora, Deus já não está mais acima de tudo. O conforto já fala mais alto. A forma de administração eclesiástica já me incomoda de um jeito que é mais pesado para mim do que estar lá. Pesa mais o meu desejo de encontrar uma igreja perfeita do que desfrutar daquilo que Deus já me deu. Então, Deus não está mais acima de tudo. Deus não é mais o cabeça. E vai piorando, né? Primeiro eu abro mão da plenitude. Não, o que eu tenho já está bom. Eu tenho comunhão com os meus irmãos uma vez por ano, quando eles me ligam no meu aniversário. Vai abrindo mão, né? Vai abrindo mão de coisas. Quando você abre mão da plenitude, Deus já deixa de estar acima de tudo. Não é mais o cabeça. Agora é o seu desejo. Agora é o conforto. Você trabalhou muito, né? Você trabalhou muito a semana toda, domingo é o único dia que você tem para descansar. E aí você vai abrindo mão. Vai abrindo mão. No 21, Paulo diz que Deus é Deus de todo o tempo. Para o desigrejado, que já abriu mão da plenitude, que já abriu mão de Deus estar acima de tudo, já não é mais. Deus é algo que é do meu passado. Eu ia da igreja. Eu ia muito. Já me dediquei bastante. Você não sabe quanta coisa eu já fiz para o Senhor e para a igreja. Deus deixa de ser um Deus de todo o tempo para ser um Deus do passado. Já não é mais de agora. Já não tem mais esperança futura. O que eu já fiz, o meu passado, já é suficiente. Vai abrindo mão. E vai negociando. No 20, Paulo fala de regiões celestiais. Para quem está fora do corpo, o diabo já é questionável. A existência do diabo já é questionável. Será que existe mesmo? Será que não é uma invenção da igreja para aterrorizar os fiéis? Para que todos tenham medo e assim sigam as orientações do pastor? A realidade espiritual passa a não ser mais tão importante. Mas vai piorar, vai piorando. 19, os que cremos, já não tem mais os que cremos. Tem aquilo que eu creio. Aí já virou um egoísmo acentuado, né? Não tem mais essa dos que creem igual a mim. Eu creio em algo muito singular. Eu entendi coisas que a igreja inteira não entendeu. Eu sou o cara. O meu entendimento é um negócio muito excepcional. Não tem mais os que creem. É o que eu creio. É o que eu acredito. É o que eu acho. No 18, Paulo está orando para que os olhos do coração dessa pessoa, desses irmãos, sejam iluminados. Mas quem está fora do corpo nem teria recebido essa carta. Quem está fora do corpo não recebe essa carta. Quem está fora do corpo não tem mais olhos espirituais abertos para que possam enxergar. Não enxerga mais a realidade espiritual. É só o eu. Não tem mais corpo
É só a minha vontade, o meu desejo, os meus propósitos. Não tem mais nós, somente eu. Não enxergo mais nada do espiritual. O que eu toco existe, o que eu não toco não existe. 17. Paulo pede sabedoria e revelação para eles. Para o fora do corpo, esquece sabedoria. Não tem mais revelação divina para quem está fora do corpo. Ah, mas eu leio a palavra. Você vai ser igual àquele eunuco na estrada, que estava lendo. E Filipe perguntou, e aí, você entende? Não, estou lendo, mas não entendo. E aí o discípulo, o membro do corpo, foi lá e ministrou a palavra, e aquele virou membro do corpo também. Mas quem está fora do corpo não tem mais revelação, não tem mais sabedoria. 16, oração e graça. Esse nem ora mais. No começo ora, tá? No começo a vida pode até estar fervorosa fora do corpo, mas como eu disse, é ladeira abaixo, é abismo chamando outro abismo. Então primeiro negligencia, primeiro abre mão da plenitude, depois não começa mais a entender as coisas espirituais, daqui a pouco está muito satisfeito com o eu, e daqui a pouco não tem mais oração. Vou ser grato a Deus, mas fui eu que trabalhei, o pão está na minha mesa porque eu comprei, e eu só comprei porque eu tinha dinheiro, e eu só tinha dinheiro porque eu trabalhei. É ladeira abaixo, irmão, abismo chamando outro abismo. E por fim, no versículo 15, que é o primeiro, Paulo está encantado pelo amor que eles têm uns pelos outros e pela fé que eles têm uns pelos outros. Quem está fora do corpo, em questão de tempo, não tem mais amor, tem ranço. Lembra da igreja só para criticar. Só tem críticas ao corpo de Cristo, às instituições por onde passou, aos pastores, aos líderes, só tem crítica. Porque não tem mais amor uns pelos outros. E o fim, a apostasia. Paulo fala do amor e da fé. Depois que perde o amor, daqui a pouco, não tem mais fé. Jesus é um ser histórico, não vai voltar coisa nenhuma, não existe apocalipse, não existe nova terra. Aí a fé já foi embora, apostatou completamente da fé. Por isso que eu disse no começo, e repito aqui, essa palavra é para nós. Essas ciladas estão batendo na nossa porta todos os dias. Pessoas que nós amamos estão cedendo a essas coisas e, por tanto amarmos essas pessoas e vemos que a vida delas caminha visualmente bem, a gente começa a relativizar. A mesa do Senhor já não tem mais importância. Não a mesma importância que deveria ter. Não a primazia que deveria ser. Se somos membros, somos de um corpo. E que essa palavra, em nome de Jesus, transforme a sua vida, a sua consciência, como transformou a minha. A igreja que Deus instituiu não é uma alternativa para o mundo perdido. Não é. Ela está colocada dentro do mundo como a única resposta aos anseios que o mundo tem. A única. Porque ela apresenta Cristo. O corpo apresenta o cabeça. Essa é a igreja. Essa é a igreja que eu quero ser para Jesus. Essa é a igreja que eu quero viver com vocês sendo para Jesus. Esse conjunto de pessoas remidas, unidas, um só corpo. Não uma organização, mas um organismo vivo, gerando vida para a glória do nosso Senhor.